A paz a todos os irmãos, amigos aqui presentes neste canal. Estamos aqui através do YouTube, sim, com uma mensagem maravilhosa para todos, sim, para edificar a vida de todos. Irmãos, vocês que já estão no canal da Igreja Semeando Unção, muito obrigado por vocês terem compartilhado os vídeos, vocês terem comentado, compartilhado com todos os amigos e parentes. Eu fico muito grato a respeito disso. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todos nós, a Bíblia diz, quão suave e maravilhoso e agradável é que o irmão ande em comunhão. Isso é a vontade de Deus. E hoje nós estamos gravando esse vídeo, essa mensagem, para edificar, para trazer vida. Então você que está agora assistindo a transmissão também via live, ao vivo, esse vídeo ficará gravado, ficará salvo no canal da igreja. Igreja Apostólica Semeando Unção. A mensagem de hoje é uma mensagem a respeito das línguas, do falar com Deus, do ouvir a Deus. Então você que está agora assistindo o vídeo, talvez você leu o contexto, você visualizou no YouTube, simplesmente uma mensagem dizendo assim, as línguas dos anjos, ou a língua de Deus, o idioma celestial, e você visualizou, fez uma pesquisa no YouTube e caiu nesse vídeo. Eu peço a vocês que vocês assistam o vídeo até o final, porque a mensagem que você irá ouvir é uma mensagem da palavra de Deus. E nada melhor na vida de que ouvir a mensagem da palavra de Deus, porque a fé vem através do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, sem mais demora, vamos para a mensagem a qual edificará sua vida e sua fé. Vamos para o livro de Gênesis, meus irmãos. Vamos ler o livro de Gênesis. O que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz aqui. Lembrando vocês que estão nas lives, porque nós estamos gravando para o YouTube e nós estamos transmitindo também através das lives. Você pode acompanhar comigo aqui atrás. Você do YouTube também pode fazer o mesmo. Então vamos lá. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha o expressar suave da voz de Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora no versículo 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Olha de novo, tão suave o dizer de Deus, o expressar do nosso Senhor. Isso é a voz de Deus. Isso é a expressão do falar, do som da voz de Deus. Dá para você entender, mesmo que nós estamos falando em português, mesmo assim dá para você tirar uma noção, ter uma noção do falar de Deus. No versículo 9 de Gênesis capítulo 1, diz assim, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu no lugar e apareça a porção seca. Assim foi. De novo, eu li rápido aqui, mas olha o que diz. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu no lugar e apareça a porção seca. E assim foi. De novo, olha, você que está visualizando e olhando aqui e ouvindo, dá para você ter uma noção do expressar do falar de Deus, como bom e agradável é. No versículo 11 diz assim, e disse Deus, produza a terra ervas verdes, ervas que dê semente, árvores frutíferas que dê frutos segundo a sua espécie, cujas sementes está nela sobre a terra. Assim foi. De novo, olha, visualize e entenda o falar de Deus, como bom e agradável é.
como bom e agradável é, no capítulo 1, versículo 11 de Gênesis. No versículo 14, e a terra produz erva dando semente conforme a sua espécie, e árvores frutíferas, cuja semente nela está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Olha, de novo, e viu Deus que era bom, o que ele falou, o que ele expressou, o que ele disse, o que ele falou para acontecer. No versículo 20, e foi à tarde e manhã, e no quarto dia, e disse Deus, produza as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão do céu. No versículo 20, de novo, Deus fala, Deus dá ordem, mas veja que mesmo Deus dando ordem, o soar da leitura que sai aqui mediante a minha voz, dá para você ter uma noção do falar de Deus, como bom e agradável é. Como bom e agradável é o falar de Deus. No versículo 24, continuando em Gênesis, e disse Deus, produza a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, gado e réptil de feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Ouça, irmãos, como bom e agradável ouvir a voz de Deus. Perceba que dá para você ter uma noção de como soa a voz de Deus, quão bom e agradável é. No versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os gados, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que movem sobre a terra. De novo ele disse, façamos o homem. Olha, ele não disse, eu vou fazer, eu vou dominar. Não, ele disse, façamos. Como bom e agradável é entender a voz de Deus e ouvi-la também. Como bom e agradável é. No versículo, agora vamos para o capítulo 8 de Gênesis, vamos voltar lá? Vocês estão lendo comigo aqui, é bom que vocês leiam comigo. No capítulo 8 e no verso 15, diz aqui o quê? Então falou Deus a Noé, agora já na história de Noé. Então falou Deus a Noé. Versículo 16, capítulo 8 de Gênesis. Sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Todo o animal que está contigo, de toda a carne, de aves e de gado, de todo réptil que arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifique, e se multiplique sobre a terra. Então saiu Noé e os seus filhos e suas mulher e as suas mulheres e seus filhos com ele. Veja de novo que a expressão de Deus com Noé, um som agradável, um diálogo bom, um falar, um ouvir, um expressar agradável e maravilhoso. Isso é Deus falando, conversando. Agora, continuando em Gênesis, vamos para o capítulo 9. Nós estamos gravando para o YouTube e o texto no vídeo vai ficar o dom de línguas. No capítulo 9, a partir do versículo 8, vamos ver o que está escrito? E falou Deus a Noé e os seus filhos com ele. E falou Deus a Noé, a seus filhos com ele, dizendo, no versículo 9 agora, capítulo 9, nós lemos o versículo 8, agora nós estamos no versículo 8, agora vamos ler o 9. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra, convosco, com todos os que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança,
que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Olha, mesmo Deus falando de uma calamidade, de uma situação bem precária que foi o dilúvio, mesmo Deus expressando assim, mesmo assim dá para você entender o soar da voz de Deus, dialogando, conversando com Noé. Como é gostoso, né? Como é maravilhoso ouvir. Vamos para o seguinte versículo e capítulo e livro também. Vamos para Êxodo. Vamos para Êxodo 4. O que está escrito em Êxodo 4 mediante a voz de Deus? Êxodo 4, a partir do versículo 2. Vamos ver o que está escrito aqui? Desculpa aí. E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. Isso é Deus conversando, dialogando com Moisés. E disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Presta atenção. Para que creia que te apareceu o Senhor Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Presta atenção. E disse mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio, no tórax no caso, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna e pôr tua mão no teu seio, e tornou a colocar sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornou como a sua carne. Isso em Êxodo 4, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, mas você visualizou, você ouviu, você visualizou aqui atrás de mim, e você ouviu, mesmo Deus falando para Moisés transformar ali um cajado em cobra, mesmo Deus mandando Moisés colocar a mão dentro do seu tórax, do seu seio ali, e vendo que transformou em lepra, mesmo assim o diálogo, a conversa, o papo aqui com Deus é agradável. A voz de Deus é agradável. Visualize, entenda e ouça, irmãos, que é agradável a voz de Deus. Agora lá no livro continuando no livro de Êxodo, agora Êxodo 20, no versículo 22, vamos ver o que está escrito aqui? Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que do céu eu falei convosco. Olha a expressão, Deus mandando Moisés dizer para o povo: olha, Deus fala conosco desde o céu. Observe que de novo, outra vez, o diálogo de Deus com os homens, principalmente com Moisés aqui, é agradável, é gostoso de se ouvir, de se dialogar, é muito bom. Vamos para o versículo capítulo 33 de Êxodo agora, no versículo 9. Vamos para Êxodo 33, versículo 9. Sucedeu que, entrando Moisés na tenda, descia uma coluna de nuvens e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. No versículo 10, e vendo todo o povo a coluna de nuvens que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao real, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Veja, ouça de novo que Deus falava com Moisés como um amigo.
Com um amigo ele se dialogava, conversava, trocava uma ideia. Que legal! Para você ver que Deus fala suavemente, agradável. É muito bom. Lá no livro de Josué, capítulo 1, vamos para Josué. O que está escrito em Josué, capítulo 1? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar as plantas dos vossos pés, vos o tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até a grande do mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei ao seu pai que daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para que teres cuidado em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andes. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenha cuidado em fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não tudo mandarei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Veja, ouça, entenda que aqui no livro de Josué, capítulo 1, do 1 ao versículo 9, foi o que eu li. Deus, outra vez, troca uma ideia. Deus conversa, Deus dialoga com um homem por nome de Josué. Outra vez, ouça e veja, irmãos, que o som de Deus que sai da sua boca é agradável. É gostoso de se ouvir, de se comer, de se devorar. A voz de Deus é boa. A voz de Deus é boa, irmão. Isso conversando com Josué. Agora vamos para Jó. Vamos para Jó capítulo 1. É muito bom que vocês ouçam, entendam o que nós estamos lendo. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, vamos ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, e o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos dos seus serviços, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E eis seus filhos e a sua casa, um dos outros o fazia banquete, cada um por sua vez, e mandava convidar aos seus 3 irmãs, e comeram e beberam com elas. Isso em Jó. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, se lamentava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o nome de todos esses dos seus filhos, porque dizia: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus
vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ouça outra vez, irmãos, eu li que Deus falou, expressou em Gênesis. Eu li que Deus conversou, dialogou com Moisés, suave e agradável. Eu também li Josué capítulo 1, que Deus falou com Josué ali face a face. Agradável e maravilhoso é o falar e ouvir isso. Agora no livro de Jó, eu li Jó 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas no versículo 7 de Jó 1, aqui Deus está conversando com Satanás, o traidor. Mas mesmo Deus conversando com o traidor, Deus não é arrogante, Deus não grita, Deus não esperneia, Deus fala suavemente, até com o diabo, até com Satanás, até com o traidor, ele dialoga suave. O diálogo é maravilhoso. E ele disse, então o Senhor disse, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ouça e veja que nesse versículo Deus fala, olha, ele fala com amor, até com o diabo ele está falando com amor aqui. Observaste meu servo Jó? É muito importante você entender isso, porque a voz de Deus é agradável para nós. A voz de Deus sempre é agradável. Ele não grita, ele não esperneia, ele fala com autoridade. Agora vamos ver no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. O que está escrito no livro de Ezequiel? Você que está agora assistindo, nós estamos gravando para o YouTube. E você já está participando da live também. Ezequiel capítulo 1, versículo 27. Vamos para ler aqui. E via como a cor de ambos. E via com a cor de âmbar. Essa âmbar é como se o sol tivesse se pondo. Sabe quando fica vermelho o sol? O céu assim fica bonitão, fica lindo. Isso é aqui expressando. Como a aparência do fogo pelo interior dele, ao redor. Desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima. E desde o aspecto do seu lombo e daí para baixo. E vi como a semelhança de fogo. E é um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E, vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. E disse-lhe: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Agora já no capítulo 2, nós lemos Ezequiel 1, 27 e 28. Pulamos para o capítulo 2, e no capítulo 2, versículo 1 diz: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. No versículo 2, então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são de
semblante duro e obstinado de coração, e eu te envio a ele, e lhe dirás: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Agora, veja que Deus conversando com Deus, dialogando com o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel cai no chão, aí Deus vem suavemente, sem arrogância, sem ignorância, Deus não tem essas coisas. Aí Deus fala: filho do homem, levanta, que eu vou falar contigo. Aí o Espírito Santo vai lá e levanta o homem e põe ele de pé, porque Deus quer falar face a face com todos nós, porque Ele é nosso amigo, nosso Deus, nosso Senhor. Agora vamos para o livro de João, João capítulo 3, vamos para João, lá no Novo Testamento, João capítulo 3, no versículo 14, vamos lá, João capítulo 3, versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra que em Ezequiel, Deus conversou, dialogou com o profeta e disse: levanta-te, filho do homem. Aqui está o Filho do Homem. Aqui está o Filho do Homem, o primogênito de Deus, ungido para pregar diante de nós, para ser o Cristo, para ser o Senhor. Agora, isso é o próprio Deus conversando com os homens há 2000 anos atrás. Aí é o próprio Deus encarnado em figura humana, conversando, dialogando com os homens aqui na terra, incorporado, vivo numa matéria humana, conversando com os homens daquela época, 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Agora vamos para o capítulo 10 de João. Como é bom. Aqui eu estou lendo, mas está aparecendo aqui atrás para vocês, viu, irmão? João 10, 27. Vamos ler o que está escrito aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as, e elas me seguem. Isso é o próprio Deus encarnado em Jesus, feito matéria humana, porque o Verbo era Deus e Deus era tudo e foi tudo, ele é o Alfa e o Ômega. Aqui é Jesus, o Filho de Deus encarnado em ser humano, em corpo humano, porque ele se fez como homem. Agora vamos para, de novo, João 5. Vamos para o capítulo 5? O que está escrito em João capítulo 5, versículo 24 e 25. Vamos lá. 24, cadê o 24? Achei aqui. Vamos ver aqui. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não estará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora em que a morte ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Em verdade vos digo que é a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Isso é Deus. Isso é Deus falando. Veja que, ouça que ele falou suave. Ele disse, olha, os mortos ouvirão a minha voz. Olha que ele está dialogando bem suave, sem arrogância, sem ignorância, sem gritaria. Ele está dialogando bem suavemente. Olha, ele disse assim, porque quem tem poder e autoridade é assim. Ele disse, olha, os mortos ouvirão minha voz, e aqueles que ouvirem ressuscitarão. Simples, fácil, nada mais. Agora,
vamos para, de novo, João 6, o que está escrito em João 6. Eu gosto de ler maravilhosamente João, porque é muito bom. João 6, capítulo 45, João capítulo 6, versículo 45. Vamos ler o que está escrito aqui. Esta escritura está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Veja que isso é Deus. Isso é Deus. É Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, dialogando, conversando, falando, expressando para os seres humanos aqui na terra. Lembra que eu li antes, lá no Antigo Testamento, que Deus falava desde o céu, Deus falava de todos os lugares com os seres humanos, só que aqui Ele está face a face conosco, aqui Ele está face a face aqui na terra, no planeta Terra, falando face a face com o ser humano. Só que mesmo Ele estando aqui falando face a face com o ser humano, Ele é simples, Ele é humilde em dizer: eu sou o pão da vida. Simples e fácil. Agora vamos para Hebreus. Cadê o livro de Hebreus? Aqui achei. Vamos para Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o 9, vamos ler. O que está escrito lá? Havendo Deus, olha, presta bem atenção, irmão. Havendo Deus antigamente, está aqui atrás do que eu estou lendo, tá? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e expressão da imagem da sua pessoa, o sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque o qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, ou te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E, em verdade, quanto aos anjos diz, que fez dos seus anjos espírito de seus ministros, labareda de fogo. Mas do Filho diz: o Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro de teu reino, o cetro do teu reino. No versículo 9, é muito importante você prestar atenção, que diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, porque isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Veja que o companheiro, os anjos, a Jesus Deus ungiu. A Jesus Deus chamou de pai, de filho. A Jesus Deus chamou de eu te gerei, eu sou teu pai. Veja que isso é o Filho do Homem. Mas veja que o profeta aqui, do livro de Hebreu, ele está dizendo que Jesus é o Filho do Homem. Jesus é aquele que veio na terra, foi levantado numa madeira, morto e depois ressuscitou. E mesmo ele ressuscitando, vivendo outra vez, ele disse suavemente, ele dialoga,
ele fala, ele expressa, sem arrogância, sem ignorância, sem gritaria, sem confusão. Ele fala suavemente. Agora vamos para o livro de Gênesis de novo. Eu já li Gênesis bastante, já li, mas vamos ler Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10, do versículo 32. Gênesis capítulo 10, versículo 32. Vamos ler o que está escrito aqui. Estas são as famílias dos filhos de Noé. Vamos lá. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo a sua geração, nas suas nações. E deste foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Ouça que na época de Noé, no dilúvio, nós somos descendentes de Noé. Porque depois do dilúvio só ficou Noé vivo. Ficou Noé e seus filhos. Então significa que nós viemos de Noé. Porque anterior a Noé morreu todo mundo. Ficou só Noé e sua família. Então estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E desde foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Indo agora para o versículo 11, diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Lembra que ficou Noé e sua família. E Noé e sua família cresceram a geração. E se era uma só família, era só uma só língua. Era só uma maneira de dizer, uma expressão, um dialeto, um falar, um ouvir também. Era só mesmo um idioma. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma maneira de falar. E aconteceu o que? Partindo ele do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eis, façamos tijolos e queimamos bem. E foi-lhe e o tijolo para pedra e o betume por cal. Veja. E disseram: eis, edificamos-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todo tem uma mesma língua, e isto é o que começa a fazer, e agora não haverá restrição para todos o que eles tentarem a fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou ali o nome Betel, porque confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. Veja que após Noé, depois de Noé, tinha Noé, a sua esposa, os seus filhos, uma só língua. Cresceram, multiplicaram os homens, os animais, as aves e todos que estavam vivos. Aqui os homens já começaram a entrar em acordo e criar uma torre, criar uma cidade para edificar suas idolatrias. Deus disse: desçamos. Provavelmente Deus dialogou, conversou com os anjos, provavelmente deve ter sido isso. Ele disse: desçamos, mas ele não fala quem foi que desceu com ele, mas ele disse: desçamos e confundamos as línguas dos homens. E aí houve expressão, houve divisão de línguas. Cada um falava uma língua diferente. Provavelmente ali começou a falar hebraico, começou a falar grego, latim, espanhol, português, inglês. É um modo de dizer aqui. Ou seja, ali começou a falar todas as línguas diferentes umas das outras. Ali começou o dom de línguas. Ali iniciou o dom de línguas. Ali iniciou. Veja que em todos os versículos que eu li,
Deus dialogava, expressava com os homens uma só língua. Deus conversava com os homens num só dialeto. Deus conversava com o homem com um só idioma. Mas aqui no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo do 1 ao 9, houve uma dispersão, houve uma divisão, uma multiplicação de línguas. Eu não falo divisão porque não existia ainda, mas existia com Deus, mas com os homens não. Mas houve ali uma distribuição de línguas, várias línguas diferentes, ao ponto de um não entender o que o outro estava falando. Não entendia. Agora vamos para o livro de Atos. O que está escrito no livro de Atos? Vamos para o livro de Atos, meus irmãos. Cadê o livro de Atos aqui? É muito importante que você siga nas redes sociais. Vamos para o livro de Atos, capítulo 2. O que está escrito no livro de Atos? Atos 2, eu coloquei Atos 1 aqui. Vamos para Atos 2, Atos 2, isso. Lembra que atrás de mim está aparecendo o que eu estou lendo. Embora eu fiquei um pouco na frente aí, mas deu para entender. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos concordantemente no mesmo lugar. Presta bem atenção aqui no livro de Atos, capítulo 2, comprimindo-se, apertando-se, ajuntando-se no dia de Pentecostes, estava todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentados. Veja que no livro de Gênesis, capítulo 10 e 11, Deus disse: desçamos e confundimos a língua dos homens. No livro de Gênesis, capítulo 10 e capítulo 11. Aqui no capítulo 2 de Atos, ele disse: desceu e veio do céu um som como de vento veemente, impactuoso, e encheu toda a casa em que estava. Veja que Deus de novo desceu. Deus desceu de novo, assim como ele fez no livro de Gênesis, capítulo 10 e 11. Agora no versículo 2 ele desce. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, presta atenção, judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. Lembra lá em Gênesis capítulo 10 e 11, que Deus dividiu, Deus colocou várias línguas nos homens, e os homens foram para vários lugares, criaram várias nações. Aqui no capítulo 2, ele disse: vieram homens de todos os lugares debaixo do céu, nações debaixo do céu, de todos os lugares. Então tinha ali grego, tinha ali romano, tinha ali árabe. Então vamos lá. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se, presta atenção, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. Tinha grego, tinha romano, árabe, tinha várias línguas, egípcio tinha várias línguas ali, de todas as nações. E quando eles ouviram, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. E todos pensavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileu todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um nas nossas
próprias línguas em que somos nascidos. Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Macedônia, na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Porto e Ásia, e Frígia e Polifia, Egito e a parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiro, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretense, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar a grandeza de Deus. Então vamos lá para você entender aqui. Estava Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, estava todos os discípulos reunidos num só lugar, numa casa. Voltando aqui, capítulo 1, não é isso? E cumpriu-se o dia de Pentecostes, não é isso? Olha no versículo 2. No versículo 1. Estava todos eles no mesmo lugar. Agora vamos lá. Pedro era o quê? Pedro era pescador. Provavelmente Pedro falava só uma língua. Os irmãos de Pedro eram o quê? Eram pescadores. Provavelmente falavam só uma língua. O único que tinha um pouquinho de estudo ali era Mateus, por ele ser cobrador de impostos e dialogar com os romanos. Então provavelmente era o único que tinha um estudo maior, mediante os homens, era Mateus. Lucas, que era médico, provavelmente Lucas também tinha um dialeto melhor, uma expressão do falar e do ouvido expressar as línguas melhor. Mas a grande maioria dos que estavam ali eram povos de aldeias, povos simples, povos que não tinham conhecimento de línguas. Aí vem o Espírito Santo e derrama sobre eles as línguas de todos os povos. Vamos lá. Como, pois, ouvimos cada um a nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos, medos, elamitas e os que habitam na Macedônia, Judéia e Capadócia, Porto da Ásia, e a Frígia e Panfilha, Egito e da parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiro, romanos, tanto judeus como os prosélitos. Veja que Deus, ouça que Deus, aqui no livro de Atos, ele derramou vários dons de línguas hebraicas, romanas, egípcia, Panfilha, da parte de forasteiro. Veja que Deus derramou vários dons de línguas. Quando Deus derramou esses dons de língua, os discípulos foram espalhados por toda a terra. Pedro, que era pescador, já começou a falar romanos. Pedro, que era simples e humilde, começou a falar em vários dons de línguas, seja ela egípcia, seja ela na época a língua romana. Ele não só falava a língua de pescador, mas agora ele está falando todas as línguas. Veja que os homens pequenos aqui, aqueles homens simplesmente de uma localidade simples, mal falava a língua da localidade, provavelmente, porque eram homens muito simples. Mas aí o Espírito Santo derramou o dom de língua sobre eles. Agora você deve estar aí perguntando, mas missionário, o vídeo que o senhor está gravando não é sobre o dom de línguas? Por que o senhor pregou tanto versículo da Bíblia? Porque, irmãos, eu paguei um alto preço na minha vida. Eu fui pastor de dezenas de igrejas neopentecostais. Eu fui pastor de várias igrejas pentecostais. Eu fui seguidor da igreja romana ao ponto de andar quilômetros para pagar promessas.
Eu também fui bruxo nas religiões da bruxaria, a ponto de matar animais, aves para fazer despachos e bruxarias. Eu paguei um grande preço. E na minha experiência de vida, eu digo com toda a autoridade que Deus me dá, que Deus me concedeu. E no temor do Senhor eu digo, todos os homens que sobem no altar, nas esquinas, nos quarteirões, nas ruas, na cidade, no mundo afora, que fala uma língua que você não compreende, e que não é a língua dos anjos, não é a língua de Deus. Por que que os homens falam por que os homens falam isso? Eles falam isso porque é o diabo, é o espírito do engano. Mas por que que o espírito do engano faz isso? Eles fazem para tirar o alvo, que é a mensagem da Bíblia. Eles falam nessa língua e diz que é Deus que está dizendo, para tirar o alvo, que é Cristo. Para tirar o alvo, que é Cristo. É a mesma coisa, você vai numa igreja, aí o pregador, você vai numa religião, o pregador fica racanta labasúbia, aí o outro diz, o Senhor está mandando dizer aí o outro diz, olha, o Senhor manda te avisar. Aí aí o outro traduz dizendo, o Senhor manda te dizer, não deixe este homem. Aí quando você vai pesquisar a vida do ser humano, o ser humano não se batizou nas águas. Por isso que o diabo fala em línguas, fala nessas línguas, o diabo fala nessa língua que as igrejas usam, para tirar o efeito do batismo nas águas. Aí você pesquisa a vida dessa pessoa que está recebendo essa fala, e você vê que o homem que ela tá ficando é o marido de outra mulher. Mas por que que o diabo falou? Por que que o diabo, esses homens usados por Satanás, falou essas línguas? Para tirar a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Se fosse a verdade, libertaria essa pessoa. E se fosse falar, olha, deixe esse homem e venha para Cristo, encontre uma nova criatura. Encontre uma nova criatura. É igual o homem falou para o seu pai, o pai, o senhor é pastor, eu gosto de outro homem. Aí o pastor, Deus manda dizer, segue o teu caminho, faça o que você achar melhor. Não, a palavra de Deus está escrito, aquele que vinha a mim, negue-se a si mesmo, aquele que vinha a mim, pegue sua cruz e siga. Então os homens falam essas línguas nas igrejas para lubriar, é o próprio diabo. É o próprio diabo, é o reino do diabo, é o reino das trevas, falando em línguas bagunçadas, incompreensíveis. Para quê? Para tirar o alvo do evangelho. O foco na nossa vida é o evangelho. O foco na nossa vida é a palavra. Paulo disse para Timóteo, Timóteo prega a palavra. Então o foco do evangelho é a palavra. Foi que eu li Gênesis capítulo 1, Deus falando. Foi que eu li Gênesis capítulo 8, Deus falando com Moisés face a face. Foi que eu li em Gênesis 9, Deus falando face a face com os homens. Foi que eu li Josué capítulo 1, Deus falando face a face com Josué. Foi que eu li Jó capítulo 1, Deus falando até com o diabo. Foi que eu li Ezequiel, Deus falando com o profeta, face a face. Foi que eu li João, aonde Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quando eu li João. Então o alvo é Cristo, o alvo é o caminho de Cristo, o alvo é a cruz, o alvo é a ressurreição dos mortos, o alvo é Cristo, o sangue, o corpo de Cristo. Então as igrejas, o diabo está dentro da religião. Para quê? Para confundir, para dividir. E o que eles fazem? Ele faz essas línguas estranhas para quê?
para confundir o evangelho. Porque o alvo do evangelho é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então você leu que eu li Gênesis, capítulo 10 e 11, Deus distribuiu línguas. Em Atos 2, Deus também faz a mesma coisa. Ele distribui línguas para os seres humanos, línguas de vários países, línguas distintas. Não é esta língua, racabalabasúbia, rabacebera canta, labarubi canta, labas. Isso é o diabo, irmão. Isso é Satanás. É Satanás tentando lubriar você. E milhões de seres humanos na terra têm caído nesta armadilha. As línguas estranhas que é falada nas igrejas é o próprio diabo falando. Mas por que o diabo fala nos altares? Por que o diabo canta nas igrejas? Por que o diabo expressa nas esquinas, nos quarteirões, e nos becos, e nas cidades, e nos estados, e nos países? Por quê? Porque o diabo, fazendo isso, ele neutraliza o efeito da palavra de Deus na sua vida. Então, em vez de você crer na palavra de Deus, a fé vem através do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Em vez de você crer na palavra de Deus, que diz que Jesus é o pão da vida, vocês estão crendo em demônios, em cima dos altares, dentro das igrejas, fazendo o que? Racanta, rebacebiricanta, labassúbia, recanta, labarabassúbia. Isso é o próprio Satanás. Isso é o próprio diabo, neutralizando o efeito do evangelho. Sabe o que Deus disse? Deus disse: saia daí, povo meu. Saia daí, povo meu. Mas como sair? Se a própria palavra em João disse: aquele que ouve Deus, venha até mim. Então, se você está dando ouvido a essas línguas diabólicas que é falada nas igrejas, significa que você está muito longe de Deus. Mas se você dá ouvido à Bíblia, se você está dando ouvido à Bíblia, à Escritura Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, e você sabe que as línguas dos anjos, as línguas do Espírito Santo é distinta. São línguas portuguesas, inglesas, são línguas árabes, são línguas asiáticas, são línguas de todo o globo da terra. Essa é a língua de Deus. Deus hoje conversa com o americano, conversa com Deus em inglês. O português e o Brasil conversa com Deus no português. O espanhol conversa com Deus com dialeto conforme o país, que é espanhol. Então cada um conversa com Deus mediante a língua que Deus deu. Isso é língua dos anjos. Isso é língua de Deus. Essa perturbação, essa blasfêmia que as igrejas fazem é o próprio Satanás te enganando. Então, quando alguém chegar para você e dizer racanta, labassube, recanta, labassa, aponta o dedo e diga: arreda-te de mim, Satanás. A língua de Deus é a língua dos homens, é o dialeto do planeta Terra, que que separa em vários dialetos conforme o país. A partir de hoje, se você der ouvido à voz do engano, você já sabe a verdade. Conhecereis a verdade vos libertarás. Eu afirmo com todas as palavras, eu não caí aqui de paraquedas. Eu passei por várias igrejas. Eu ouvi e vi com meus olhos o próprio diabo falando em línguas que confundem a fé das pessoas. A pessoa vai para a igreja, prega a palavra
E quando chega em casa, ela não entendeu a palavra. Por quê? Porque as línguas estranhas, a língua perturbadora fez que as pessoas esquecessem da pregação do Evangelho. Então, pregou-se uma palavra da Bíblia, o Evangelho, mas fez que as pessoas esquecessem da palavra da Bíblia, do Evangelho. Então, tudo isso é obra de Satanás, porque ele veio matar, ele veio roubar, ele veio destruir. E uma coisa que ele está fazendo no planeta Terra é destruir o Evangelho puro, santo e verdadeiro. Por isso está escrito: vindo o Filho do Homem, achará fé na terra? Por que ele disse isso? Porque Satanás, na religião, está matando a fé das pessoas com engano, com heresia do falar de línguas. Queridos amados irmãos e amigos, muito obrigado a todos. Você terá esse vídeo, vocês que estão nas lives, você terá esse vídeo salvo no YouTube. Cadê o YouTube? Estamos transmitindo para o YouTube aqui, ó, aqui atrás de mim, tá vendo? E já vou encerrar aqui do YouTube. Vocês do YouTube, tchau, um abraço a todos. Estou encerrando aqui do YouTube a transmissão online, ao vivo, encerrando aqui, saindo aqui do YouTube. Agora vocês das lives aqui, vai no YouTube, Igreja Apostólica Semeando Unção. Igreja Apostólica Semeando Unção, vai no YouTube e compartilhe, assista esse vídeo, tire as suas conclusões. A Bíblia diz: examinai os homens a vós mesmos, examine a vós mesmos. Assista esses vídeos, vá na Bíblia e veja que Deus me usou para te ajudar. Um abraço. Um abraço assim, né? E um beijo do seu amigo missionário Mandelito. Tchau, queridos. Que Deus abençoe a todos. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe as vossas vidas. Tchau, queridos.